paz do Senhor. Amém? Aleluia. Noite fria, mas nós estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para bendizer o nome dele. Aleluia. Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos assistindo hoje, que estão nos vendo, né? Que Deus venha abençoar cada um de maneira especial nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos Salmo 121. Aleluia. O Senhor vai começar falando conosco através da palavra. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem estado conosco em todos os momentos, né? Nos momentos tristes, nos momentos de dificuldade. O Senhor tem nos guardado. Nós estamos vivendo momentos difíceis com essa pandemia, mas eu creio que o Senhor tem guardado cada um de nós. O Senhor tem guardado, né, a sua família, a sua casa. O Senhor tem dado grandes livramentos. Amém? Aleluia. Então vamos estar adorando ao Senhor com a nossa oração nesta noite. Vamos estar agradecendo Ele pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos na casa dEle nesta noite. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença nesta noite. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida, Senhor, de cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite, ó Deus, da vida de cada um, Senhor, que nos vê, Senhor, nesta noite. Ó Deus, venha falando aos corações, Senhor, de maneira especial nesta noite. Estamos aqui, Senhor, sedentos pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, e fica conosco nesta noite, ó Deus. Tu és, ó Pai, o nosso convidado de honra, o nosso convidado especial, Pai, para estar aqui. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa, Senhor. E fala, Senhor, aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos começar declarando que assim como foi na história de Jesus, assim como Jesus ele morreu para nos salvar, assim como nós conhecemos a história, que quando chegou-se diante da multidão e perguntou a ela: quem nós devemos condenar, Jesus ou Barrabás? E a multidão disse: vamos condenar Jesus. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por aquele homem Barrabás. Nós somos Barrabás, porque ele morreu por nós. Cristo não só salvou as pessoas daquela época, como salvou também aquele homem Barrabás. E como nos salvou. Vamos declarar essa canção, amém? Você conhece, cante. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora e eu esperava a hora da execução. O pranto molhando o meu rosto e eu revendo os meus pecados.
Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia, ele era sem pecado. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia, ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Declarei: eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e ele é, e eu era Barrabás. Glória a Deus, glória a Deus. Chegou o momento de você trazer as suas ofertas à casa do Senhor. Então traga com alegria a casa dele, amém? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem
nós iremos cantar. Se você conhece, cante. Peça para o Senhor entrar na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Trago tudo pra te seguir. Declare entrar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, declare entrar, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Peça pra Ele fazer. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Som. Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Também cumprimentar os irmãos que estão em casa. Quem trouxe a tua Bíblia, diga amém. Abre então em Abacuque. Capítulo 3. De versículo 17 até o versículo 18. Amém? Abacuque 3, 17 ao 18. É um texto bastante conhecido. A palavra do Senhor diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, que não haja ovelhas, e nem vacas no currais, todavia me alegrarei no... Pai, queremos te agradecer mais uma vez,
te louvar, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fala conosco, Pai, de uma forma clara e concisa. Ó Deus, que nós possamos sair daqui não do mesmo jeito que nós adentramos, mas que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo o que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Esse é um texto bastante conhecido. Muito conhecido. Abacuque, ele vai nos ensinar algo interessante esta noite. E a ministração da pergunta, a ministração vem com uma pergunta que é o seguinte, que é até mesmo tema. Em tempos de crise, você escolhe a provisão ou o provedor? Em tempos de crise, você escolhe a provisão ou o provedor? Não tem como a gente não pregar nesses últimos dias, nesse tempo, se não for falar do que está acontecendo agora. Se não for falar a respeito dessa pandemia. Quantas vezes você vinha à igreja e via a igreja cheia? E hoje nós estamos assim. Os gatos pingados, né, pastor? Momento de crise. Mais uma vez eu pergunto, você escolhe a provisão ou o provedor? Capítulo 1 de Abacuque, ele vai nos ensinar algo interessante. Quando Abacuque começa a escrever o teu livro, a palavra do Senhor vai dizer que ele orava ao Senhor. Por qual motivo? Porque Deus havia dado visões para ele. E nessas visões ele via um povo, uma nação pagã, para destruir Judá, para destruir Israel. Você pode ver que no capítulo 1 ele vai dizer: até quando, Senhor, eu clamarei? Até quando? E essa é interessante porque nós podemos entender que ele está dizendo: até quando eu clamarei? Ou seja, nessa oração que ele faz no início do teu livro, nós vamos perceber que ele não é respondido. Por isso que tem essa pergunta, pastor, até quando? Porque ele está vendo que o que vai vir para Israel, a Bíblia, olha só que interessante, o peso que viu o profeta Abacuque, o peso, ou seja, o juízo que está para vir sobre Israel. Mas esta é uma oração que ele faz com indagações, com perguntas, ao ponto de colocar até mesmo o caráter de Deus nas suas orações. Porque como pode Deus usar uma nação pagã para destruir ou castigar o povo escolhido de Israel? Mas nós vamos entender que esse começo de Abacuque é totalmente diferente do último capítulo que nós lemos. É totalmente ao inverso. Porque no começo ele vai dizer o seguinte: até quando? O porquê? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite isso? Diferentemente da última oração que ele faz.
onde ele vai dizer, ei, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte tudo. O que me faz entender que Abacuque nos ensina algo interessante, que a nossa oração deve ser mudada. Porque em tempos de crise, a nossa oração, nós nos colocamos na presença do Senhor de uma forma interrogativa. O porquê? Por que você está permitindo isso? E Abacuque então nos ensina algo interessante, desde o começo e o fim. O começo são perguntas. Se você prestar atenção, que no final se torna uma adoração. É um louvor, é uma oração e adoração ao Senhor. Mas nós precisamos entender por que ele chega a esse ponto. Até que hora, pastor? Desculpa. Ok. Amém. E nós vamos entender o porquê. Porque nós sabemos que Deus está então preparando uma nação pagã para vir assolar Israel. Devido aos pecados. Devido ao desvio do povo de Israel. Porque é interessante que sempre que Deus, Ele permite algo para o povo de Israel, Deus, Ele sempre vai avisar. Sempre vai mostrar para o povo de Israel o que Ele vai fazer. Interessante que o povo de Israel nunca acreditava muito nessas coisas. Parece que não entrava na cabeça. Quando nós vamos para o livro de Amós 3:7, nós vamos entender algo interessante. A Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem avisar ao profeta. Quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, e Deus dá um recado para Samuel, ele vai falar assim, Samuel, eu vou fazer algo em Israel, que quando você falar, todos tinirão o seu ouvido. Então Deus, Ele nunca vai fazer algo sem falar, sem avisar o profeta. Para que o profeta venha avisar, venha falar à nação. E Deus então levanta Abacuque para isso. Para dizer, o povo de Israel vai sofrer as consequências do seu desvio. As consequências dos seus pecados. E então Abacuque, ele tem essas visões, ele vê o que vai acontecer. Aí ele começa então a fazer as perguntas dentro da sua oração. Mas quando nós vamos para o capítulo 2, da mesma forma que Deus está vai castigar o povo de Israel, Deus também vai castigar o povo babilônico. Porque no capítulo 2 nós vamos entender que Deus, ele vai dizer o seguinte: ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho em alto fim e se livrar da mão do mal. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E isso tudo acontece na nação pagã.
E Deus, então, ele tem também uma forma de castigar os pagãos. Então nós vamos entender que Abacuque, a partir do capítulo 3, ele vai entender algo. Ele vai começar a fazer uma oração diferente. A oração dele, então, não vai ser mais uma oração de indagação, de perguntas. A oração dele começa de adoração. Capítulo 3, ele vai começar, então, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aqui que eu acho interessante. Capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Por que eu acho interessante essa parte? Porque até então a oração era só dele. Até então só ele que falava. Mas quando ele para ouvir a voz do Senhor, ele começa a mudar. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui esta noite que ainda não conseguiu ouvir o que Deus tem para falar. Talvez eu esteja falando com pessoas esta noite que precisa parar de falar um pouco e ouvir mais. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Oh, aleluia. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos notifica. Na ira, na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. O Deus que veio de Temã, o santo do monte de Parã, ele está tentando fazer com que Deus se lembre que o mesmo Deus que agiu em Parã, no Egito, é o mesmo Deus que agora vai agir a favor do povo de Israel. E esse profeta está pedindo um avivamento. Na obra do Senhor. Sobre o povo de Israel. E o decorrer do capítulo 3. Nós vamos entender que Abacuque, depois de fazer uma longa oração, no final ele vai entender e vai nos mostrar que as perguntas, muitas perguntas, não terão respostas. Muitas orações, às vezes, não terão respostas. Por quê? Lembra de Tiago? Tiago, ele vai dizer o seguinte: ei, quando vocês oram, pedi e não recebeis, porque não sabe pedir. Quando é para o propósito de Deus ser cumprido, nós vamos entender algo interessante. Paulo, ele vai ter um espinho na carne. E a palavra do Senhor, capítulo 12, de 2 Coríntios, vai dizer o seguinte: ei, e eu orei por 3 vezes. Não quer dizer que Deus não ouviu. Quer dizer que Deus, ele cumpriu o seu propósito em cima disso. E vai dizer Paulo: somente a minha graça te basta. Quando nós vamos nos evangelhos, nós vamos entender algo interessante. Que Deus,
que Jesus está no Getsemane. E ele está prestes para ser o quê? Ele está prestes para ser crucificado. E ele vai chegar ao ponto de dizer: Pai, se possível, tira de mim esse cálice. A Bíblia vai dizer que Jesus orou por 3 vezes. E houve um silêncio. Porque muitas vezes, muitas coisas que nós vamos falar para Deus, ou pedir para Deus, Ele vai ficar em silêncio. Porque, antes de tudo, o propósito dele tem que ser cumprido. E Abacuque, ele vem nos ensinando no final do seu livro. Interessante que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, nem as ovelhas, e nem as vaquinhas no curral. Presta atenção. Abacuque está falando de produtos agrícolas. Abacuque está falando de mantimento. Algo vital para o corpo humano, algo vital para a nossa sobrevivência. Para a sobrevivência do ser humano. E ele está falando de alimento, ele está falando de algo que não dá para ficar sem. E ele vai nos mostrar que, além disso, o mais importante, que é para a nossa vitalidade, o mais importante é Ele. É por isso que eu fiz essa pergunta no início: o que te importa mais, a provisão ou o provedor? Nesses tempos de crise. A provisão ou o provedor. Porque nós vamos entender que a palavra do Senhor vai dizer: ei, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é isso que Abacuque está nos mostrando. Não importa se faltar algo. Não me importa se faltar o mantimento. Isso me faz lembrar da passagem, pastor, de quando Jesus ele multiplicava pão, ele multiplicava os peixinhos. E aí o povo sempre seguia Jesus, e ele vai chegar num determinado lugar que ele vai... As pessoas estão procurando Jesus e vão falar assim: Senhor, nos dê um sinal, ou algo assim. E Jesus fala assim: vocês estão me procurando por causa do pão. Mas ninguém vem a mim se meu Pai não mandar. E há quem acha que essa palavra é dura. E há quem acha que Jesus está sendo duro nas suas palavras. Até mesmo os discípulos. E Jesus vai dar uma cutucada, e Pedro vai dar uma cutucada, e Jesus fala assim: Senhor, essa palavra é muito dura. Presta atenção. Então Jesus vai dizer ao Pedro: faz o seguinte, vai com eles. Pode ir com eles, vai. E Pedro vai entender o quê? Senhor, para quem eu irei? Se só tu tens palavra, aleluia, de vida eterna.
que Pedro está nos ensinando? A mesma coisa que Abacuque está dizendo. Não importa se o Senhor vai multiplicar isso ou vai multiplicar aquilo. Eu quero estar contigo, porque as palavras de vida eterna só vêm do Senhor. Ei, Abacuque está dizendo o que é mais importante para mim é o alimento. Mas mais importante do que o alimento, ainda que não venha florescer, ainda que não venha acontecer aquilo que eu estou esperando, ainda que está faltando algo na minha casa, eu prefiro o provedor. Eu escolho o provedor. Salmo 51, escrito por Davi, depois que ele peca, depois que ele vai entender que Deus está irado com ele, ele vai chegar ao ponto de dizer: Senhor, troca meu coração. Senhor, tira minha capa de rei, tira minha coroa, mas não tira de mim o teu espírito. Porque da mesma forma ele está nos mostrando que nada disso é importante. Olha, Deus me ensinou algo tão interessante essa semana. Eu vou compartilhar com os irmãos. Essa semana não, foi hoje de manhã. Eu estava na casa de um cliente de manhã, já para iniciar a obra. E esse cliente estava com um filho de, eu creio que deve ter uns 3, 4 anos, mais ou menos. Mas a obra estava assim com muitas tábuas com prego, sabe? Né? Entulhos de obra. E aí eu falei assim: ei, cuidado com os pregos nas tábuas. Aí o pai daquele menino virou e falou assim: filho, vem aqui com o pai. Fica perto do pai. Eu parei e fiquei pensando naquela frase que ficou ecoando a manhã toda. Fica perto do pai. Porque o pai tem uma certeza absoluta que quando nós estamos perto dele, nada vai nos acontecer. Aquilo ficou ecoando de manhã na minha mente. Fica perto do pai. E quando ele ouviu aquilo, aquela criança, ela foi, abraçou a perna do pai, o pai onde estava, ele estava grudado na perna, para lá e para cá, e o pai já não falou mais nada. Eu via que estava meio pesado, mas ele não estava se incomodando com aquilo. Primeiro, o pai disse algo. Segundo, o filho obedeceu. Foi perto do pai e abraçou a perna. Onde o pai ia, ele ia grudar na perna. É isso que eu quero juntar tudo isso essa noite. Abacuque está dizendo: ei, os pregos são os pecados. O entulho da obra pode te ferir. E Abacuque está dizendo: não importa essas coisas, eu quero ficar perto do Pai. Todavia, eu exultarei o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E é isso que me faz entender que em tempos de pandemia,
O que te importa? A provisão ou o provedor? Em tempos de pandemia, o que te importa? Andar no meio do entulho ou ficar perto do Pai? Eu quero te convidar. Não ficar de pé, pode ficar sentado, assim como você está. Eu quero te convidar a elevar teu pensamento esta noite. Esse dia eu recebi uma imagem no celular. 3 ambientes: banco, lotérica e igreja. A igreja tinha 2 pessoas sentadas. A fila da lotérica estava virando o quarteirão. E a fila do banco estava enorme. Foi essa imagem que me trouxe a refletir nessa palavra. Você prefere a provisão ou o provedor? Você prefere andar nos entulhos ou ficar perto do Pai? Enquanto a levita, ela louva, eu gostaria que você fechasse teus olhos e refletisse. Essa é uma noite de pergunta. Não é você que vai perguntar para Deus, é Deus que está te perguntando essa noite. Ele está te perguntando, você prefere a provisão ou o provedor? Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, Senhor. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, esse é quem, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és, esse é quem Tu és. Mesmo quando não vejo, trabalhas, mesmo quando não sinto, trabalhas, Tu nunca para, nunca parou. Nunca para, nunca parou. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, trabalhas. Tu nunca para, nunca parou. Nunca para, nunca parou. Esse é quem Tu és. Glória a Deus. Esse é quem Tu Glória a Deus. Pai Santo, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Pai. Ó Deus, porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, que o Senhor ainda é o Deus que fala com a Tua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos ficar junto ao Pai. Ainda que não floresça a figueira, ainda que falte os mantimentos, todavia nós nos alegraremos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
Você pode cantar. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Para você, o que é mais importante? A provisão ou o provedor? Que possamos ter a postura de Abacuque. E mesmo que falte, mesmo que não tenha, como Abacuque, que nós venhamos declarar: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, os nossos avisos. Domingo, nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. E domingo de ceia, é o nosso momento de estarmos trazendo à memória, juntos, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Se entregou, derramou o seu sangue por nós. Trazer à memória que um dia Ele foi para a cruz, mas ressuscitou e vivo está. Trazer na memória que o Senhor breve voltará a buscar a sua igreja. Amém? Que você possa estar aqui conosco. Você que não esteve conosco hoje, domingo passado, não perca esta oportunidade de estar conosco domingo às 19h30 na ceia do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, lembrando os irmãos, lembrando os nossos irmãos, as pessoas que estão nos vendo pelo Facebook, que durante todos os dias há alguém intercedendo pelo seu pedido de oração, pelo seu pedido de clamor. Nós estamos orando, então deixa aí o seu pedido de oração. Há um pedido de oração aqui em favor da prima do Sidney. E a prima do Sidney está com Covid lá em São Paulo. Vamos orar em favor dela, pedindo para que Deus possa estar entrando com a providência. Ele não colocou o nome dela aqui, mas nós servimos um Deus que conhece não somente o nosso nome, mas nos conhece por completo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe aí esse final de semana, que possa ser um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, te protegendo, te guardando, te abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é fiel para conosco, Pai. Ó Deus, muitas vezes, como o Abacuque, nós não entendemos, nós não compreendemos, e até, Senhor, questionamos. Mas, Deus, que possamos, ó Pai, entender, compreender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que muitas vezes o Senhor permite a dificuldade, a adversidade, para que nós possamos, ó Pai, como, Senhor, aquela criança, ó Pai, que possamos agarrar, Senhor, em Ti, Pai. Ó Deus amado, ó Senhor amado, mesmo que falte, mesmo que não tenha,
Mesmo, Senhor, que venhamos passar por dificuldades, Senhor, nós não vamos permitir que a tristeza invada o nosso coração. Como Abacuque, nós vamos declarar, Pai, que todavia, ou seja, em todo momento, em todo tempo, eu me alegrarei no Senhor, Pai, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, nós queremos colocar diante da Tua presença, Pai, a vida, Senhor, da prima do Sidney, Pai, que está lá em São Paulo. Ó Deus amado, que foi, Senhor, contaminada, Senhor, com este vírus. Meu Deus, nós não conhecemos, não sabemos o nome dela, mas o Senhor a conhece, Senhor, porque foi o Senhor que a criou. Pai, em nome de Jesus, esteja tocando nela agora, Pai. Esteja em nome do Senhor Jesus, repreendendo este mal, esta enfermidade da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Traga a cura, Pai. Traga a libertação na vida dela, em nome de Jesus, Pai. Continue abençoando também esses meus irmãos, abençoando as pessoas que estão nos vendo, Pai. Ó Deus amado, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar deles, sobre a família deles também, em nome do Senhor Jesus. Continue conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todos os males. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que esteve conosco através do Facebook. Deus os abençoe em nome de Jesus.